Sexta-feira, 12 de junho de 2026, exatamente às 19h05, e eu sentei aqui para compartilhar as notas da semana. Tem livro novo, caderno novo, as leituras que eu concluí durante os últimos dias e uma série que, sim, eu estou obcecada por uma série novamente. Vamos começar por livro novo, chegou hoje, foi um recebido do Clube do Livro Alagoinhas, da Companhia das Letras, que é O Noite Negra, da Pilar Quintana, que é autora de A Cachorra, e esse livro foi traduzido pela Elisa Menezes. A Pilar Quintana é uma autora colombiana. Deixa eu mostrar aqui a foto dela para vocês. E eu não conheço o trabalho da Pilar, vou conhecer agora, porque eu me interessei muito quando eu li a sinopse, que é a seguinte: Rosa decide deixar sua vida confortável na cidade para viver com o companheiro Jenny, numa casa na selva à beira-mar. Quando ele se ausenta por alguns dias, um pesadelo tem início. À medida que a lua mingua e as noites se tornam mais densas, Rosa passa a enfrentar as ameaças da natureza indomável e também a dos homens. Os vizinhos sabem que ela está sozinha. O passado, além disso, volta para assombrá-la e sua solidão parece cada vez mais palpável e profunda. De uma das vozes mais potentes da narrativa latino-americana atual, um romance inquietante, uma jornada ao coração de tudo aquilo que não podemos ver. Então eu fiquei curiosa, tem uma aspa aqui na frente da Rosa Monteiro, dizendo que o livro é hipnótico, impressionante, perigoso e comovente. Então eu fiquei curiosa, não sei será que eu vou concordar com a Rosa, não sei. Junto com o livro veio um mimo literário, eu amo mimos literários, e esse foi uma bandeirinha leitora latina, bem militância. Eu amo a militância literária também. E aí eu amei, vou me pendurar aqui na minha estante esse mimo maravilhoso da companhia. E quando eu ler o livro, eu compartilho as minhas impressões. E agora partindo para as leituras que eu concluí durante os últimos dias. Eu concluí uma leitura de um livro que está me acompanhando desde fevereiro, que é o Resista, Não Faça Nada, da Jane Odell, publicado pela Latitude em 2020, com tradução do Ricardo Giacetti e Gabriel Naldi. Esse livro eu comecei a ler, como eu falei, em fevereiro e terminei agora. Fui lendo muito tranquilamente, um capítulo por vez. Às vezes nem chegava a ler um capítulo inteiro. Deixei ele lá na cabeceira da minha cama e aí de vez em quando eu pegava e lia um pouquinho. Esse livro, inclusive, dialoga muito com o vídeo que eu fiz recente. Tá todo mundo pagando para ficar offline. Eu vou deixar na descrição esse vídeo para que você veja, caso você não tenha visto ainda. E por que dialoga? Porque aqui a Jane ela vai fazer, obviamente, uma crítica à indústria da atenção, ao capitalismo, às plataformas digitais, e ela traz essa ideia do nada. Só que esse nada não é um nada, um vazio, né? É um tempo e espaço para a gente preencher com outras atividades, principalmente atividades que não sejam consideradas úteis na perspectiva do capitalismo. Então aqui, por exemplo, ela fala sobre idas a parques, observar pássaros, e assim, que maravilha, né? E quem tem tempo, que cidade tem um jardim, um parque verde, né? Pra gente poder sentar ao ar livre, ler tranquilamente e observar pássaros. E aí, falando justamente sobre essa questão do espaço, é que ela também diz pra gente que, olha, essa não é uma luta individual. Não tem como ser uma luta individual. É uma luta coletiva. É uma luta coletiva, sim. Lá no final do livro, na parte da conclusão, inclusive, ela fala: me sinto tentada a concluir este livro com uma simples recomendação sobre como levar a vida. Mas me recuso a fazer isso, afinal, as armadilhas da indústria da atenção não podem ser evitadas apenas nos desconectando das redes sociais e não nos deixando levar pelas técnicas de design persuasivo. Elas também surgem em questão de espaço público, política ambiental, classe e raça.
Então, assim, é um livro muito interessante de ler, para quem né, gosta dessas temáticas. Algumas outras coisas que ela fala aqui, ela fala sobre, em vez do fono, que é aquela ideia do medo de perder alguma coisa, que algumas pessoas sentem, principalmente por esse excesso de novidades, de conteúdo, de informação que existe no mundo atual, ela diz assim, ó, vamos adotar o nomo, que é a ideia, ou melhor, a necessidade de perder, ou então a necessidade de às vezes perder. Tá tudo bem, a gente não precisa saber de tudo, a gente não precisa se estressar com isso. Vamos assumir que, assim, algumas vezes a gente vai perder algumas coisas, tem coisas que a gente não precisa saber e tranquilamente. E aí ela fala também sobre a escuta, o quanto é importante a escuta profunda, né, atenta, diante desse cenário da indústria da atenção. Ela fala sobre conectividade e sensibilidade. Conectividade é uma coisa muito mais rápida para ela. Vai na ideia da velocidade da internet, das conexões que a gente faz no digital. E sensibilidade precisa de mais tempo para acontecer, principalmente porque é entre pessoas, né? E é aquela ideia do deixar-se afetar pelo outro, e isso vai demandar a escuta profunda, né? Uma atenção, uma presença maior do que uma conectividade rápida. Então eu recomendo a leitura para quem curte, né, essas discussões. Tem muito mais coisas aqui, eu fui lendo e fazendo anotações, né, conversando com o livro, eu gosto de fazer isso, fazendo, né, notas, mas eu recomendo assim uma leitura bem interessante de ser feita. As duas outras leituras que eu concluí nos últimos dias foram o livro 2 e o livro 3 da série Off Campus, que, enfim, se você está me acompanhando aqui desde meu retorno para o YouTube, você sabe que eu estou obcecada pela série de TV e por conta disso eu comecei a ler os livros, que são 4 com os personagens principais. E aí eu li, né, o Erro, que é focado em Logan e Grace, e li o Jogo, que é focado em Dean e Ali. Entendi porque que quando a série foi lançada, eu vi muitas meninas do fandom falando que amavam Logan, então agora entendi o porquê, né, Felipe? E o Jogo, que é o de Ellie e Dean, é um encontro de 2 carnívoros, assim, então, gente, maravilhoso. Eu tô amando ler esses romances universitários hot, eu não tenho o costume de ler romance, não tenho o costume de assistir comédia romântica, por exemplo, então por isso que eu falei no último vídeo, abriu-se um mundo novo e divertido pra mim com esses romances universitários hot. E eu tô adorando, tem sido muito divertido. É uma leitura fácil de fazer, você senta e lê rapidinho e eu estou amando. E agora só falta um livro. Vou ler logo em breve, porque eu tô curiosa, porque o livro 3, que é o Jogo, com a Ellie Dean, termina com um gancho, assim, maravilhoso pro próximo livro. Então eu estou curiosa. E como eu falei, mais uma vez, gente, tem sido muito divertido mesmo. Sigo lendo A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe, né, nessa edição da Biblioteca Azul. Sigo gostando, viu, gente? Tô gostando, tá sendo muito interessante, mas eu estou achando uma leitura cansativa. E eu fiquei assim, meu Deus, quanto mais eu leio, parece que... Não é que nada acontece, muita coisa acontece. E eu sigo naquela vibe que eu falei no vídeo passado, né? Marcando algumas frases que eu acho interessante, que eu acho bonita, né? O Walter Hugo Mãe tem essa prosa poética e ele tem explorado aqui o envelhecer, a morte, o luto de uma forma muito bonita também. E isso realmente me comove. Só que a escrita do Walter, pra mim, principalmente em questão de estrutura, de forma, é um pouco cansativa. Talvez seja porque, na verdade, eu já tenho uma rotina de leitura, né, grande. Não só essas leituras que eu faço por lazer, por conta do Clube do Livro, alguma coisa assim, mas de trabalho e pesquisa também. Então, quando a gente pega alguma coisa como o do Walter, isso demanda um pouco mais da gente, né? É um pouco... E aí a gente vai travar, pelo menos eu. Então a gente sabe que ele, por exemplo, ele usa tudo no minúsculo.
São parágrafos longos, às vezes nós temos uma folha inteira, é um único parágrafo. Ele não separa os diálogos, então a gente precisa de um pouco de atenção para fazer a diferença de qual personagem, né, está falando naquele momento. Então, por isso que eu digo que está sendo uma leitura cansativa. E por isso até que eu estou demorando mais do que o normal, né? Geralmente eu leio também um capítulo por dia, quando eu pego para ler. Tô gostando, mas é como eu falei, uma leitura cansativa. Amanhã já é o encontro do Clube do Livro e eu vou sem ter lido ele completo mesmo, porque não vou forçar um ritmo mais acelerado, porque não é um tipo de leitura. Eu acho, por exemplo, que a série Off Campus, que é uma série com um tipo de escrita tradicional, uma linguagem muito mais simples, a gente lê ali na sentada, porque a gente não precisa fazer esforço de nada, né? Mas aqui, como tem essa estrutura, fica um pouco mais complicado. Então, demanda mesmo uma leitura mais morosa, né? E tudo bem, faz parte. Livros e livros, né? Leituras e leituras. E a série da semana é From. Eu comentei que eu comecei a assistir From e From ganhou todo o espaço. Não tô assistindo mais nada, estou concentradíssima em From. Nível, cheguei na 4ª temporada, que é a temporada atual, que foi lançada agora em 2026 na Globoplay. E assim, tem aquela pegada Lost, tem aquela pegada Dark, aquela coisa misteriosa, que a gente não sabe se é um experimento, se é uma coisa mística, né? A gente começa a bolar teorias. E eu tô no nível que eu fico discutindo com os personagens, tá? Eu tô no nível que eu não pulo a abertura porque eu gosto da abertura e gosto da música da abertura. Eu estou no nível que eu escuto a trilha sonora da série. Eu adoro, gente, essas pequenas obsessões. Eu amo, faz parte, tá? Faz parte. Vocês estão percebendo isso já, né? Eu cheguei na 4ª temporada, eu acho que eu não posso falar nada, gente. Aqui na 3ª temporada a gente tem algumas respostas, algumas peças do quebra-cabeça começam a se juntar, mas ainda tem muitas peças, tá? O como começou eu já sei, mas eu não vou falar porque é spoiler. E aonde isso vai dar eu não faço ideia. Mas eu tô gostando muito e eu recomendo que você assista a série se você curte série de terror, é claro. No último vídeo de notas da semana eu comentei que estava esperando chegar um caderno novo da Cícero. Ele chegou. Temos aqui mais um caderno criativo argolado, dessa vez na cor caramelo, que eu acho linda. Amo esse tom. E eu também comentei que eu ia fazer algumas adaptações desse caderno, né? Sempre vem com as divisórias da Cícero e o refil da Cícero, principalmente o refil pautado. Vem também adesivo, vem um bolsinho. E, na verdade, eu organizei o caderno com partes do miolo do caderno argolado da Jandaia, que eu mostrei também no vídeo passado. Porque pra mim combina mais e fica mais bonito e fica mais minha vibe. Então aqui, por exemplo, comecei colocando o bolsinho, né, que veio no da Jandaia. E aí eu fui colocando as divisórias do Jandaia nesse aqui, porque elas são lindas e eu acho até que elas combinam mais com essa capa aqui também. Eu organizei o caderno da seguinte forma. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisórias. A primeira é a caixa de entrada, um box, que eu coloquei inclusive folhas lisas, né? Então aqui eu anoto coisas avulsas que chegam durante o dia para depois tomar alguma decisão, né? Colocar em algum lugar. Depois eu tenho a divisória de projetos. Todas elas estão com um adesivozinho aqui. Com essa cartela de adesivo eu comprei na lojinha da Shopee para um planner. Então, projetos, ele está aqui organizado por área. Então, tem pessoal, tem cult, tem aqui o blog, né? Tem a tese, tem pesquisadora, clube do livro, professora. Então, os projetos, né? Depois vem a divisória de listas, que eu coloquei aqui, to do. E aqui é onde eu organizo justamente a lista mensal, a lista semanal e a lista diária de tarefas. Então, eu faço aqui, né, essa divisão. Depois vem a aba pessoal, que é onde eu coloco
as anotações sobre livros, filmes, séries, ideias para conteúdo, notas sobre matérias, notícias, coisas que eu leio, vídeos que eu assisto, podcasts. Então, por isso que pessoal, porque envolve tudo isso aí. Depois tem mais uma divisão que eu coloquei estudo, que é focado justamente na tese. Então, aqui tem as anotações, né, que eu fiz recente sobre estudos, né, livros, artigos, insights, orientação e tudo mais. E a última aba, que é o meu trabalho como professora. Então aqui até inclusive tá vazio, porque esse caderno vai me acompanhar no segundo semestre, né? A gente tá no final do semestre, então não tem muita coisa aqui. As anotações do primeiro semestre eu já tirei e já arquivei no caderno que eu coloquei como um caderno de referência da vida de professora, né? Só vai ter as notas das disciplinas que eu ministro e tudo mais. Então essa é a organização e esse é o caderno, né, argolado. Para finalizar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma fotografia que eu fiz durante a semana. Sempre que eu fizer alguma fotografia interessante, eu vou compartilhar também nesse notas. Essa foto eu tirei quando eu saí para fazer a caminhada e a corrida vespertina. Eu gosto de correr no final da tarde para justamente pegar também o pôr do sol. E aí, eu sempre me deparo, cachorro, gato, principalmente gatos. E esse lindo tava simplesmente existindo, belo e poderoso em cima de um muro. E eu me aproximei para tirar foto dele. Só que aí ele saiu correndo. Só que gato é um bicho curioso mesmo, né? Então ele foi correndo e olhando para trás, até que ele parou, fez essa pose com esse olhar lindo. E aí eu registrei. E ficou também esse amarelo ao fundo, com o verde, né, ali dando um toque, porque a gente já estava perto do horário do pôr do sol. Então esse foi um registro que eu fiz durante a semana e que eu quis também, quero trazer aqui essas fotografias, né, sempre que eu fizer alguma fotografia interessante, porque fotografar para mim é o meu hobby, é uma paixão. Eu já escrevi sobre isso no blog e eu vou deixar o link para quem quiser ler o texto que eu fiz da fotografia como hobby, como uma forma de praticar um olhar mais demorado em relação ao mundo que a gente vive. Então essas foram as notas da semana. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Se inscreva no canal para acompanhar as próximas notas e deixa aqui nos comentários o que é que você viu, o que é que você leu, o que é que você conheceu de bom durante esses últimos dias. Um abraço e até mais!